Moçada, então hoje nós vamos aqui começar falando, né, sobre a questão da criminalidade, tá? Em Belo Horizonte, mas é claro que para a gente entender a criminalidade, nós temos que entender o contexto disso aqui, né? Não adianta falar que BH tem um alto índice de criminalidade, um baixo índice de criminalidade, sendo que a gente não sabe nem o que é criminalidade, né? Então, a criminalidade em BH vai ser o nosso principal foco hoje, que gera os motivos e que, obviamente, né, quais são as questões percussoras dessas questões aí da criminalidade. Primeira coisa, qual é a diferença entre crime e criminalidade quando a gente trabalha isso vinculada a uma cidade, né? É importante dizer que o Brasil, ele sempre foi um país de criminosos, tá certo? Por que eu estou falando isso? O Brasil, ele tem um contexto histórico pautado, né, no que a gente chama de degredos, que foram aqueles condenados por Portugal por dois tipos de tribunais, chamado Tribunal da Santa Inquisição, que era um tribunal que julgava os crimes religiosos, né? E os tribunais seculares, que na verdade eles analisavam, né, e condenavam os crimes de ordem da pessoa física e contra o patrimônio. Então, quer dizer, nós tínhamos dois tribunais em Portugal. Aquele que julgava os crimes religiosos e aquele que julgava os crimes seculares. Crimes seculares, crime contra a pessoa e crime contra o patrimônio, tá? A partir do momento que houve esse fluxo de criminosos para o Brasil, na época não era Brasil, na época era América Portuguesa, tá? Não existia a nomenclatura Brasil nesse período. Nós estamos falando aqui de século XV, século XVI, né? Chegamos ao século XVII, século XVIII, aí que você teve a mudança do reinado para o Brasil, né? Que aí sim o Brasil se torna o Brasil que nós conhecemos hoje, mas toda a história relacionada à questão da criminalidade foi desde o início da colonização aqui na América Portuguesa, ou seja, no Brasil. Sempre foram os criminosos julgados em Portugal que eram enviados para cá, tá? Então, daqui a pouco eu faço esse aparato para vocês entenderem, apesar de ser história, mas a gente bate um papo aqui. Qual é a diferença entre crime e criminalidade, né? Crime é o ato, tá certo? Então, na verdade, o ato é o crime. Então, você tem um crime contra a pessoa, o crime contra o patrimônio, e que vocês, obviamente, sendo guardas municipais, vocês vão combater os dois tipos de criminalidade agora, né? Os dois tipos de crime, na verdade. Por quê? Porque quando a gente fala das questões relacionadas da guarda hoje, a tendência da guarda municipal é começar a assumir também um posicionamento dos militares, né? Tanto que eles querem igualar as carreiras da guarda municipal dos militares, justamente por causa da função da guarda que vem se alterando a partir do momento que essa guarda passou a ser armada. Então, quer dizer, né, o combate ao crime, ele também vai entrar na pauta da guarda agora municipal. Então, vocês vão ter esse embate com a questão do crime, com a questão do ato, tá? Então, o crime que vocês provavelmente terão o contato é o crime contra a pessoa e o crime, obviamente, contra o patrimônio. Hoje em dia, a guarda municipal está sendo responsável pela guarda de escolas municipais, tá? Então, isso também é uma coisa interessante. As escolas estão entrando aqui como patrimônio municipal. As escolas são patrimônios, tá certo? Não é só patrimônio vinculado à questão turística, não. É patrimônio aquilo que pertence à prefeitura, aquilo que pertence à esfera municipal. Ok? Então, no caso do crime, que é o ato, é contra a pessoa e contra o patrimônio. E criminalidade tem a ver com quem, moçada? O que é criminalidade? Por exemplo, uma região com uma alta criminalidade, eu falo que ela está vinculada ao que principalmente?
Tá, a criminalidade, você vai ter ali os crimes sendo cometidos. Agora, quando eu falo criminalidade em Belo Horizonte, isso aqui tem a ver com o quê? O que é criminalidade? Não. Quantitativo entra aqui, ó. Entra no ato. Então, por exemplo, furto, roubo, né? A questão da quantidade, você vai entrar aqui. Aqui é quantitativo. Aqui é qualitativo. Tá? Então a gente já vai começar a pegar uma diferença em cima do que você disse. A questão do crime tem a ver com o quantitativo. E é claro que isso aqui tem a ver com os boletins de ocorrência, né? Com as pesquisas realizadas, quantos crimes são cometidos em tais bairros. E aí nós vamos discutir também alguns atos importantes, né, moçada? Como, por exemplo, furto de veículo. Por que determinados lugares são mais propícios a ter furto de veículo? Qual a diferença entre furto e roubo? Roubo é a mão armada e o furto não, né? Ou seja, você pode ter o carro furtado sem você ficar sabendo, inclusive. Está parado na rua, alguém vai lá e furta seu carro. O roubo, ele tem uma ação em cima disso e geralmente essa ação ela tem uma condição armada, né? Uma mão armada. Isso aí vocês devem discutir aí na questão da legislação, né? Agora, criminalidade é um efeito qualitativo. Qualitativo. O que significa quantitativo? Quantitativo, ele vai trabalhar a questão de números. Números. Geralmente, quem trabalha diretamente com números são as defesas, né? Polícia Militar, Polícia Federal, Guarda Municipal, são as polícias que vão trabalhar com a questão da quantidade. Por exemplo, é importantíssimo que você faça boletim de ocorrência, porque o boletim de ocorrência, ele vai trazer a latitude e a longitude da onde aconteceu o crime. Sabia disso? Tanto que depois você pode mapear a criminalidade, tendo a noção de onde acontece mais crimes e menos crimes. E aí, no caso, você começa a entender por que tal lugar a criminalidade é maior e por que tal lugar a criminalidade é menor. Então, em cima do quantitativo, eu consigo ler o qualitativo da criminalidade. Porque a criminalidade, moçada, ela tem a ver com a questão social. Tá? Então, isso é fundamental numa prova de concurso. Isso é uma questão ótima de ser cobrada, tá? Porque a criminalidade, ela está dentro de um âmbito social. Você pode morar numa área com alta criminalidade, mas você não vai executar o crime. Entenderam? Porque a questão da criminalidade, ela está ligada à questão social. Então, por exemplo, aonde eu tenho uma maior desigualdade social, a tendência da criminalidade é ser maior. Obviamente, essa criminalidade, ela vai ser medida pelos números relacionados aos crimes ali praticados. Mas você vai ter um alto índice de crime, ou seja, um alto índice de criminalidade, aonde a desigualdade for maior. Tá certo? Por quê? Porque aqui você tem um processo chamado de periferização, ou seja, regiões periféricas, regiões ocupadas de forma desordenada, regiões aonde a questão da renda dessa população é muito baixa, tá certo? Então, aonde você tem aspectos sociais, que a gente chama de regiões deprimidas, também é um vocabulário muito utilizado na questão da criminalidade, regiões deprimidas, que são regiões pobres, a tendência é você ter uma alta criminalidade. Se você tem uma alta criminalidade, a possibilidade de você ter um alto índice de crime é grande. Entenderam essa lógica? Tá? Então, por exemplo, se eu tenho um determinado bairro, né, um dos bairros mais... aqui em BH, que nós temos grande concentração de crimes, querendo ou não, é o Barreiro, né? Tem um alto índice de criminalidade. Venda Nova também tem um alto índice de criminalidade, tá? Que são regiões mais afastadas de Belo Horizonte, tá? São regiões periféricas. Só que vocês não podem ir com a cabeça
de que periferia é lugar pobre. Tá? Por que eu estou falando isso? O que leva essas regiões deprimidas, muitas vezes, é a ocupação desordenada desses lugares. Né? Ou seja, lugares sem uma infraestrutura para atender a demanda populacional que chega em determinada região. Vocês lembram? Aí eu vou voltar lá naquele mapa de BH. BH tem a área planejada, não é isso? BH vai ter a área que era conhecida como suburbana, e antes você tinha aquela área conhecida como área rural, que era o restante de BH. Nós sabemos muito bem que a área planejada é a área onde era ocupada por uma elite, né? Então aqui você tem aquele jogo de xadrez, aquele planejamento urbano extremamente eficaz, tanto que os problemas urbanos relacionados à infraestrutura, a questão relacionada a planejamento urbano, ela não acontece na área planejada. Os problemas acontecem nas áreas suburbanas e naquelas áreas que eram consideradas rurais, tá? Porque é o afastamento do centro que vai começar a gerar esses problemas, tá? E nós não podemos esquecer que a área planejada é onde nós temos o maior valor com relação ao uso e ocupação do solo, ou seja, a questão imobiliária. Então, aqui nessa área planejada, você tem o que a gente chama de alto custo relacionado à moradia, tá? Moçada, o que aconteceu nas décadas de 50 e 60 no Brasil? Olha a história aí. O que aconteceu? Não, Por quê? Por quê? Porque você teve o quê? O êxodo rural, né? Nós não podemos esquecer que na década de 30, nós tivemos a chegada da Revolução Industrial no Brasil, tá certo? A Revolução Industrial, ela chega no Brasil na década de 30. Vocês lembram que eu falei isso com vocês lá no êxodo rural? Ou não? Não, né? Tá? A Revolução Industrial no Brasil, ela chega nesse período aqui. Tá? Só que nas décadas de 50 e 60, você vai ter o que a gente chama de inchaço urbano, que é justamente a saturação da região urbana. Por que isso? Porque é justamente nessa época que ocorre o que a gente chama de êxodo rural. Ué, mas por que isso? O que tem a ver a Revolução Industrial com o êxodo rural? Tudo a ver. Sabe por quê? Quando a Revolução Industrial ela chega no Brasil, a primeira área que ela vai atuar diretamente é o campo. Por que ela vai atuar no campo? Porque lá no século XVIII, surgiu um cara chamado Thomas Malthus. E ele falava o seguinte, que se a população não parasse de crescer de forma totalmente desordenada, é o que ele chamava de progressão geométrica, tá? A alimentação que crescia de uma forma muito mais lenta, e ele chamava de progressão aritmética, a população iria crescer muito mais do que a alimentação. Logo, poderia gerar o quê? Uma crise relacionada à fome e à miséria por todo o mundo. Tá? Então, o que ele pensou nesse momento? Que se a população continuasse crescendo de forma tão acelerada assim, e a alimentação de uma forma tão lenta, você teria uma população muito maior do que a oferta de alimentação. Então, aí, aquelas pessoas que estavam relacionadas aí, principalmente aquelas que preocupavam com o campo, eles pensaram o seguinte, bom, com a Revolução Industrial que surgiu lá na Inglaterra, no final do século XVIII, e que só vai chegar no Brasil no século XX, na década de 30, né, principalmente com Vargas aqui, ó, né, nós não podemos esquecer também do contexto político nesse período aqui, tá certo? O que acontece? A mecanização do campo, ela se torna necessária justamente para não acontecer o que o Thomas Malthus dizia, que era o quê? Eu ter uma produção alimentícia inferior ao crescimento populacional.
Então, eu mandando a máquina para o campo, o que eu vou fazer com a produção agrícola? Eu vou aumentar essa produção, né? Porque a máquina vai produzir muito mais rápido do que o homem. Só que essa mecanização do campo, assim conhecida, fez com que o trabalhador rural migrasse do campo para as grandes cidades, que é justamente o que a gente chama de êxodo rural, né? Êxodo é a saída rural do campo. Então a gente começa a ter um fluxo populacional muito grande para as grandes cidades. E aí aquela cidade BH, que era aquela coisa planejada, aquela coisa pequenininha, né? Aquela coisa programada para 200 mil habitantes, começa a ter um crescimento populacional totalmente, né, acelerado. E isso vai fazer com que você tenha o uso e ocupação do solo de forma desordenada. Ou seja, é aquela área que a gente conhecia antes como suburbana e rural, ela passa a ser ocupada de forma totalmente desordenada, sem nenhum tipo de planejamento. E é justamente isso aqui que começa a gerar aqueles problemas relacionados à infraestrutura, né? A questão de enchentes, por exemplo, você começa a ocupar áreas que são áreas de vale, você começa a canalizar rio para abrir espaço para que as pessoas possam circular. Aqui em BH, enquanto nós estamos tampando os rios, lá na Europa eles estão destampando esses rios, porque eles já viram que, né, que tampar rio não é uma coisa ambientalmente saudável, tá certo? Porque o ideal é que você mantenha o rio limpo, né, para que você, inclusive, possa usufruir dessa água. É só o Brasil mesmo que tem uma tecnologia absurda de jogar esgoto, saneamento básico em córrego, né? E aí, para depois limpar, para tentar fazer uma transposição, por exemplo, irrigar uma determinada área, que é o que aconteceu com São Francisco, né? Então, quer dizer, o Brasil é uma coisa muito louca. E a cidade BH, como está localizada aqui no Brasil, ela também passa por esses problemas relacionados aí à infraestrutura, tá? Aí nós tivemos uma tentativa de um plano diretor naquele período, que era um plano diretor tentando planejar uma ocupação que já era desordenada. E aí começam alguns problemas de infraestrutura, como, por exemplo, ruas que não suportam determinado tipo de tráfego, né? Você começa a ter ruas, como a Rua Padre Eustáquio, por exemplo, que é uma rua, não é uma avenida, né? Nós já até brincamos aqui qual é a diferença, né? Que a avenida tem um canteiro central e a rua não tem, né? A Rua Padre Eustáquio hoje tem um volume de carro muito maior do que ela suporta. E ainda nós temos um problema, que é aquele famoso tampa-buraco, tá? Eu até conheço um chefe lá da BH Trans, um beijo para ele, que eu mandei ele assistir a aula hoje, né? Que é o seguinte, chama Arthur, muito meu amigo, por isso que eu estou mandando um beijo para ele, né? Que eu falo com ele é o seguinte, ele é o pai do MOVE, tá? O Arthur é o pai do MOVE, então essa parte de transporte que eu escrevi na apostila aí, foi toda com consultoria do Arthur, pai do MOVE, tá vendo? Eu falei que eu consegui te citar aqui hoje, né? Que é o seguinte, a maior briga que eu tenho com ele é o MOVE. Porque o MOVE foi um tipo de planejamento urbano totalmente avacalhado, ineficaz. Por quê? O MOVE, ele só consegue ligar a Franja Norte ao centro. Ele não tem a flexibilidade que o Belo Horizontino necessita para poder transitar por toda a cidade, né? Só que aí, o que eles fizeram? Trouxeram o MOVE e tiveram que criar faixas exclusivas para o MOVE. Primeiro que aquele linguição lá não consegue virar qualquer rua, né? Aí a gente começa a criar o que a gente chama de mão inglesa. Belo Horizonte está parecendo na Inglaterra, né? Então, quer dizer, Alfredo Balena tem mão inglesa, né? A primeira mão inglesa lá, que é na região ali da Contorno, com a professor Moraes, né, que também é uma mão inglesa, foi a primeira mão inglesa, o pessoal entrava errado ali direto, batia carro, era uma farra, né? E nós temos também uma mão inglesa lá na Silviano Brandão, né? Que você sai ali da Cristiano Machado, se você tomar cuidado ali, você bate de frente do sinal ali. Eu já entrei ali algumas vezes errado, né? E Belo Horizonte começou então a se perder com relação a esse planejamento urbano por causa de algumas ocupações. Então, quer dizer, por que eu criei o MOVE? O MOVE, ele foi criado para tentar ter uma flexibilidade maior da região norte com o centro.
Porque a região norte é uma região de franca expansão em Belo Horizonte. Tá? E aí o que ocorre? Como que as pessoas que moram lá iam transitar para cá, sendo que o metrô não era suficiente para você trazer essa população para cá? Né? Então a gente começa a ter problemas de infraestrutura. Esses problemas de infraestrutura, essas regiões mais afastadas do centro, possivelmente, por causa do problema que eu estou falando aqui de infraestrutura, são regiões mais baratas para serem ocupadas. Entenderam? Tá? Só que, cuidado, porque nós estamos falando de uma área dentro da cidade. Eu não estou falando de condomínios fechados, não. Que aí é uma outra situação com outro tipo de público. Tá? Que, inclusive, a questão dos condomínios fechados foi uma forma de você fugir da criminalidade. Tá? Nós vamos chegar nisso ainda. Mas olha só, aqui nós estamos falando daquelas pessoas que migraram, que não foram bem-sucedidas necessariamente no cenário urbano. Por que não bem-sucedidas? Cara, aqui você tem uma população praticamente semi-analfabeta. Uma população que só sabia arar o solo. E aqui no cenário urbano você tem indústria. Você tem que ter uma mão de obra qualificada para você ser absorvido por essa indústria. E a maioria dessas pessoas que vieram com a questão do êxodo rural, eles não conseguiam ser absorvidos. Então eles iam morar onde? Nas áreas suburbanas, nas áreas rurais. E aí então você começa a ter o afastamento dessas pessoas com relação à área planejada. Tá? Diga, meu querido. Essa foi a principal. Essa foi a principal. É. Na verdade, uma coisa está ligada à outra, né? Se você tem a mecanização do campo, é porque você reduziu a oferta de trabalho no campo. Então o cara migrou em busca de uma qualidade de vida melhor, mas porque ele estava em busca de emprego. Não necessariamente pela industrialização. Porque aqui também nós não podemos esquecer que quando a gente estuda a história de Belo Horizonte e fala das indústrias de BH, as indústrias aqui eram principalmente têxteis, né? Ligado à questão da produção de tecido. E eram empresas mecanizadas. Então o cara, ele vem para cá para ter uma mão de obra especializada. O cara se especializava na indústria. Por quê? Se o cara estava acostumado a ficar apertando porca lá, ele só apertava a porca. Se precisasse dele apertar um parafuso lá, ele não saberia. Porque ele foi treinado exclusivamente para aquilo. É o que a gente chama de Fordismo, Taylorismo, né, da época da Revolução Industrial. E aqui não foi diferente. Só que o cara que sai do campo aqui, ó, para ele poder ingressar na questão industrial, ele tinha que ter, no mínimo, uma mão de obra um pouco qualificada. E a indústria, ela não absorvia tanta mão de obra assim. Por que ela não absorvia? Porque a grande parte aqui era máquina. Né? As máquinas que atuavam aqui. Então, aquelas pessoas que migravam para cá, achando que iria melhorar a sua qualidade de vida, piorava a sua qualidade de vida. Tá certo? E com isso, começou a se tornar mais, querendo ou não, né, mais sensível à criminalidade. Exatamente. Né? Que, na verdade, o que acontece aqui? Com o êxodo rural, e essas pessoas que migraram para a região urbana e que não foram bem-sucedidas aqui, ela deu origem às periferias materialmente esquálidas. É isso que é favelização. Tá? É claro que vocês podem encontrar na prova duas nomenclaturas. Favelização, que aí se aparecer, tem que aparecer entre aspas, tá? Porque não existe esse termo, originalmente falando, na geografia. Tá? Isso é um termo que foi originado por uma questão relacionada ao senso comum, que todo mundo começou a chamar essas áreas de ocupação desordenada de favelas. E aí nós temos uma coisa particular de Belo Horizonte. As áreas nossas de favelas, de periferias materialmente esquálidas, que também, aí sim, é o termo técnico utilizado pela Secretaria de Planejamento. Tá? Eles utilizam essas áreas de favelização como sendo zonas especiais. Tá? No plano diretor, são chamados de zonas especiais 4.
Tá? Então, são essas zonas especiais. Sabe por que elas são chamadas de zonas especiais? Porque elas não apresentam infraestrutura de uma cidade. Mas elas estão dentro da cidade. Tá? Então, por exemplo, a questão da luz, a questão do saneamento básico, né? A questão da própria construção em si, né? Não são elementos que caracterizam aquela questão da urbanização. Vocês lembram que eu falei com vocês? Né? De tornar urbano, dos equipamentos urbanos. Vocês lembram disso? Então, essas zonas especiais é porque elas não apresentam infraestruturas urbanas, mas elas estão dentro de uma região urbana, tá? Então, na zona de planejamento, você falando a questão do plano diretor, eles vão considerar isso aqui, ó. São zonas especiais. Por quê? São zonas que você tem uma total exceção. Né? Então, como assim? Eu tenho uma favela. Vocês já repararam que as favelas, as primeiras favelas em Belo Horizonte, elas são muito próximas ao centro? Sim ou não? Por quê? É isso aqui que eu falei com vocês. É a ordem de ocupação da cidade. O cara vem para morar na zona planejada. Lógico. É a zona mais bonitinha, né? Onde as ruas estão lá cortando, né? E as ruas com o nome de estado, com tribos indígenas e tal, aquela maravilha toda. Só que o cara não consegue ocupar aqui, ele não vai ter condições. Então, qual que vai ser a primeira zona ocupada por ele? As suburbanas. Depois que inchar as suburbanas, aquelas que eram rurais. Então, existe, né, uma questão relacionada aí a uma ocupação gradual das cidades. Tá? E aí essa ocupação gradual tem essa questão relacionada ao processo de favelização. Né? Então as primeiras favelas que nós tínhamos em BH eram muito próximas ao centro. Por quê? Porque o cara tinha que manter um elo com a zona que oferecia as oportunidades de emprego. E aonde que eram as zonas que ofereciam as oportunidades de emprego? Eram as áreas planejadas. Entenderam? Porque a industrialização, ela começa aqui, ó. Depois que ela vai. Vocês lembram que eu expliquei que BH vai ter a concentração primeiro para depois ter a descentralização? Então é isso, né? Aí o cara vem cá e ocupa. Só que aqui ele começa a ocupar de uma forma precária e aqui mais precária ainda. Então, quanto mais afastado eu estiver da área planejada, maior a probabilidade de aumentar a criminalidade. Tá? Porque mais precário pode se tornar uma infraestrutura. E aí, se a infraestrutura é precária, isso já é uma porta de entrada para a criminalidade. Tá certo? Agora, uma zona com alta criminalidade não quer dizer que você é criminoso. Cuidado. Né? Porque o criminoso é que faz o ato do crime. Tá certo? Agora, a criminalidade é o ambiente. É aquilo que pode gerar a entrada do cara no crime. Uhum. E eu posso falar uma coisa? Sabe o lugar mais seguro que nós temos em Belo Horizonte? Você vai falar assim, não, é condomínio fechado. Boca de fumo. Estou falando sério. Né? Na minha pesquisa, eu comprovei isso. O lugar mais seguro de você andar, você pode andar lá, desfilar, pular, boca de fumo. Você sabe por quê? Cara, o traficante não quer a polícia ali não, irmão. Vai atrapalhar o esquema. Então, qualquer confusão que você arrume ali, você vai acertar as contas de uma certa forma. Mas então, a segurança se torna algo paralelo. É uma coisa louca. Entendeu? Porque o cara não quer a polícia ali. Ele não quer. Porque ele afasta os clientes. Pô, não vou naquela boca ali não, porque o trem tá pegando pesado. É. Pois é, mas é uma criminalidade gerada num segundo estágio
Daqui a pouco nós vamos lá. Tá? Por que eu estou falando isso? O cara que pratica uma criminalidade num bairro que tem uma infraestrutura, ok? Geralmente esses bairros são bairros constituídos de uma forma muito próxima a essas áreas de ocupações periféricas, né? Mas também são áreas alvo da criminalidade. Porque o cara não vai praticar o crime no local onde ele mora. Você está entendendo? Então, quer dizer, por isso que eu estou falando com você, a criminalidade numa favela é altíssima. Porque eu estou falando do ambiente que gera, que faz com que o cara entre no crime. Tá? Mas o ato do crime não necessariamente vai ser aonde você tem maior criminalidade. Entendeu? Porque a criminalidade é aquela circunstância criada para o cara entrar para o crime. Né? Então, quando você fala do crime, aí é lógico, ele vai cometer o crime aonde quanto mais afastado do local que ele mora, melhor. Porque se o cara comete um crime no local que ele mora, é muito fácil achar. Né? E aí você começa a entender como que é a esfera da criminalidade. Né? Quando a gente pensa nessas questões de ocupação, e a gente fala dessas favelizações aí, é porque a própria falta de recurso, e obviamente esses recursos vão chegar nas regiões mais afastadas muito mais tardiamente do que na área planejada, um posto de saúde, né? uma situação de uma simples energia elétrica, né? Você não vai ter isso. E é claro que nós temos outros fatores também, outros atores que vão dificultar a chegada desse tipo de infraestrutura, como, por exemplo, as milícias. Aqui em BH, nós não temos tantos problemas relacionados aos milicianos. Temos milícia, obviamente, né? Mas não tanto como, por exemplo, o Rio de Janeiro. Tá? Então, quer dizer, o pior bandido que existe é o bandido institucionalizado. Porque esse aí é difícil demais de você pegar ele. Né? Então, o Brasil tem essas questões que, querendo ou não, são atores que vão aumentar ainda mais essa criminalidade. Só que como nós estamos falando da geografia propriamente dita, nós estamos falando do lugar, né? Então um lugar que essa infraestrutura é precária, a tendência é a pessoa estar mais vítima da questão da criminalidade, mas não de sofrer o crime, mas de entrar para a criminalidade. Entendeu? Deixa eu só escrever isso para vocês ali, porque isso aqui é importante demais. Favelização e zonas especiais são sinônimos, mas zonas especiais é na questão de planejamento. Tá? A questão de plano diretor que é utilizar essa nomenclatura. Ok? A favelização também pode ser chamada de periferias materialmente esquálidas. É porque nem sempre uma periferia é pobre. Eu já falei isso com vocês, o seguinte, que o que é periferia em Belo Horizonte? É que não está no centro. Só que o Belvedere não está no centro. Ele é uma periferia? É. Só que não é uma periferia materialmente esquálida. É uma periferia com alto nível de recurso. Tá? A periferia, o termo periferia, jamais pode ser utilizado isoladamente como sendo área pobre. Tá? Quem faz isso comete um erro gravíssimo, conceitual, em se tratando de planejamento. Tá? Quando a gente fala de periferias materialmente esquálidas, eu estou dando um adjetivo a essas periferias. Materialmente, estruturalmente falando, esquálidas, precárias. Então, resumindo, é uma infraestrutura precária. Tá? E que está localizada onde? Geralmente nas saídas dessas cidades. Tá? E é claro que a ocupação ela vai seguindo como se fosse o quê? Uma camada. Né? Primeiro ocupa aqui, depois ocupa aqui, e à medida do possível você vai, né, instalando essas pessoas ali. Tá certo? E uma coisa também que chama atenção pra gente é o seguinte. Eu estou escrevendo tudo de vermelho porque são todas coisas importantes. Tá? Mas assim,
Eu sempre gosto de destacar de vermelho as coisas importantes, mas eu acabei escrevendo tudo de vermelho, né? Mas aí o que acontece? Essa noção que vocês têm que ter, ela é importante, porque, por exemplo, nós vamos discutir pontos de atuação, né? Igual foi definido essas vanzinhas da Polícia Militar. Essas vanzinhas da Polícia Militar, elas são definidas baseadas na área que elas podem atuar. É uma forma assim, tipo, que a tantos quilômetros eu tenho uma van. Tá? Isso é uma forma de você inibir a prática do crime. Mas você não inibe a criminalidade. A criminalidade, ela só pode ser inibida a partir do momento que nós temos políticas sociais. Isso é fundamental. Né? O que vai inibir, o que vai reduzir a criminalidade são políticas sociais. Ou seja, educação, saúde, moradia,